Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo a professora vai falar sobre o Brasil, um país urbano. Nós vamos falar sobre a zona urbana e a zona rural, tá? Em meados de 1950, a zona urbana ela era menos populosa que a rural. Só que com a implantação das indústrias na zona urbana, nas grandes cidades, a população migrou para a zona urbana. Através do quê? Atrás do quê? Atrás de trabalho, de uma saúde melhor, de condições melhores, de estudo, de lazer. Então, 1930 intensificou as indústrias no Brasil, na zona urbana do Brasil. Então, a necessidade dessa mão de obra para trabalhar na zona urbana trouxe os migrantes da zona rural. E na zona rural também, nessa mesma época, chegou-se o que lá? Chegou os tratores, as máquinas de colheita, as colhedeiras que eram chamadas, já começaram a ser produzidas aqui no Brasil. Então, elas já começaram a ser comercializadas para a zona rural, diminuindo assim o trabalho na zona rural. Então, com a diminuição do trabalho da zona rural, eles eram obrigados também a migrar para a zona urbana atrás de um trabalho melhor, tá? Aí aqui, ó, com essa migração, cresceu-se o quê? As cidades, né? E a cidade não estava pronta para esse crescimento. Faltava moradia, faltava saneamento básico. Então, mudou o cenário da cidade. A cidade que não era tão populosa começou a ser mais populosa. Então, aqui nós temos um gráfico que fala sobre isso, ó. Em 1940, essa parte aqui, amarela, é a zona rural. Tinha 69% na zona rural e 31% na zona urbana. Já em 2010, o quadro mudou, tá vendo? Olha só, a zona urbana mudou para 89% e a zona rural ficou com 16%, metade do que era antes, a zona urbana. Então, olha como mudou esse cenário. Mas o que trouxe esses migrantes para a zona urbana? Trouxe o quê? A procura de emprego. Então, aqui eles tinham mais oferta de emprego, tinham que acesso à saúde, à educação, a lazer. Tudo isso mudou o cenário, tá bom? Aí vocês fazem aqui a atividade da página. Vamos falar sobre as indústrias no Brasil. Então, com as indústrias se fortalecendo nos grandes centros, nas cidades, elas geravam muito emprego no nosso país, tá bom? Porque elas precisavam de operários para trabalhar, certo? Elas começavam... Agora, essa situação mudou. Por quê? Porque essas indústrias começaram a ser automatizadas. O que é isso? Os robôs, as máquinas trabalham no lugar dos empregados, certo? Então, diminui o quê? A mão de obra. Agora, atualmente, os brasileiros eles encontram mais mão de obra na prestação de serviços e não mais nas indústrias, porque nas indústrias nós temos o quê? As grandes máquinas trabalhando, certo? Nessa página aqui vocês vão ter uma atividade falando sobre isso, sobre a indústria brasileira. Leiam os textos com atenção, ok? O que eu quero falar para vocês? Vocês vão fazer o trabalho de geografia. No trabalho de geografia, eu quero uma maquete da zona urbana para números ímpares e da zona rural para números pares da chamada, certo? Pode ser maquete, pode ser um cartaz com desenhos, com fotos bem coloridas, tá bom? Retratando a zona urbana e a zona rural. Prof, pode fazer as indústrias na zona urbana? Pode. E na zona rural vocês vão fazer o quê? A agricultura, tá bom? Ok, beijos e até mais.